O Imposto sobre Propriedade de Veículos Autônomos, que embrange em vários estados do Brasil. O governo dos Estados Unidos retirou a sanção que bloqueava bens do ministro Alexandre de Moraes e sua esposa Viviane. O governo dos Estados Unidos retirou o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa, Viviane, da lista de sancionados pela Lei Magnitsky, que impõe restrições econômicas a estrangeiros. A sanção, aplicada em julho, bloqueava bens do casal nos Estados Unidos e impedia transações financeiras. A decisão foi recebida com pesar por Eduardo Bolsonaro, que se manifestou sobre o assunto. O governo brasileiro vê a medida como um passo para normalizar as relações com os Estados Unidos. Você acha que a retirada da sanção contra o ministro Alexandre de Moraes e sua esposa representa uma mudança significativa nas relações entre Brasil e Estados Unidos? Essa decisão, que alivia as restrições econômicas ao casal, pode ser vista como um passo importante para melhorar as relações diplomáticas entre os dois países, mas a reação de Eduardo Bolsonaro mostra que o assunto ainda gera bastante controvérsia por aqui. A medida pode até ser um avanço, mas as repercussões políticas continuam a dividir opiniões no Brasil. A mãe e o padrasto foram presos depois que vídeos dos abusos da filha de 3 anos foram encontrados no celular deles. Uma denúncia levou a polícia a descobrir abusos cometidos por mãe e padrasto contra uma menina de 3 anos em Ribeirão Preto. O casal foi preso após a polícia encontrar vídeos dos crimes em seus celulares. A mãe, Leiliane Vitória Oliva Coelho, e o padrasto, Andrei Gabriel Zancarli, alegaram que as filmagens eram para satisfazer suas fantasias, mas negaram o abuso sexual. Ambos enfrentam acusações de estupro de vulnerável e exploração sexual infantil. Uma denúncia levou a polícia a descobrir abusos cometidos por mãe e padrasto contra uma menina de 3 anos em Ribeirão Preto. O casal foi preso após a polícia encontrar vídeos dos crimes em seus celulares. A mãe, Leiliane Vitória Oliva Coelho, e o padrasto, Andrei Gabriel Zancarli, alegaram que as filmagens eram para satisfazer suas fantasias, mas negaram o abuso sexual. Ambos enfrentam acusações de estupro de vulnerável e exploração sexual infantil. A falta de equipes da Enel tem gerado caos em São Paulo, dificultando o restabelecimento da energia elétrica após o vendaval. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou que a falta de equipes da Enel tem dificultado a remoção de árvores e o restabelecimento da energia elétrica após o vendaval que atingiu a cidade. Ele criticou a empresa, alegando que as informações sobre o número de equipes e veículos são falsas. A prefeitura está pressionando para que o governo federal intervenha na companhia, que não tem atendido adequadamente às demandas da cidade. Você acha que a Enel deveria ser mais transparente sobre os problemas enfrentados em São Paulo? A falta de equipes para lidar com a remoção de árvores e o restabelecimento da energia elétrica após o vendaval mostra uma grave falha na gestão da empresa, enquanto a prefeitura cobra uma intervenção federal. A situação mostra como a falta de preparo e de informações claras pode impactar diretamente a população, gerando insegurança e frustração. A decisão do Supremo Tribunal Federal derruba voto da Câmara e manda substituir Carla Zambelli imediatamente. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal confirmou, por unanimidade, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que determinou a perda do mandato da deputada Carla Zambelli, após sua condenação. A decisão anulou a votação da Câmara que havia mantido seu cargo e determinou a posse do suplente em até 48 horas. Zambelli está detida na Itália, cumprindo pena. Você acha que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre Carla Zambelli é justa? A perda de mandato da deputada e a posse do suplente em apenas 48 horas gerou uma grande repercussão, especialmente considerando que ela está detida na Itália cumprindo pena. Essa mudança de decisão, anulando a votação da Câmara, reflete uma ação firme do Supremo, que demonstra a imparcialidade nas questões legais, sem se deixar influenciar por questões políticas. A CBF adiou decisão sobre gramados sintéticos até 2026. Dirigentes de clubes da Série A pediram à CBF que suspenda a aprovação de novos gramados sintéticos até que um estudo detalhado seja realizado, destacando a importância de ouvir os atletas sobre o tema. A confederação indicou que retomará a discussão sobre o assunto entre fevereiro e março de 2026, sem previsão de mudanças imediatas, enquanto a questão do gramado continua gerando controvérsia entre os clubes.
Dirigentes de clubes da Série A pediram à CBF que suspenda a aprovação de novos gramados sintéticos até que um estudo detalhado seja realizado, destacando a importância de ouvir os atletas sobre o tema. A confederação indicou que retomará a discussão sobre o assunto entre fevereiro e março de 2026, sem previsão de mudanças imediatas, enquanto a questão do gramado continua gerando controvérsia entre os clubes. O ex-jogador Cláudio Marquício elogiou Cristiano Ronaldo, destacando seu esforço de ser um símbolo em português. Cláudio Marchisio, ex-meia da Juventus, exaltou Cristiano Ronaldo em entrevista, destacando sua trajetória de trabalho árduo para alcançar o sucesso, sugerindo que os jovens sigam seu exemplo ao invés de Lionel Messi. Marchisio relembrou a chegada do astro português ao clube italiano, em 2018, e seu impacto imediato. Cristiano Ronaldo, atualmente no Al Nassr, busca seu 10º gol e almeja conquistar títulos importantes, incluindo a Liga dos Campeões da Ásia. O que você acha do conselho de Cláudio Marchisio para os jovens seguirem o exemplo de Cristiano Ronaldo? A trajetória de Cristiano Ronaldo sempre foi marcada por muito esforço e dedicação, o que o levou a conquistar grandes feitos ao longo de sua carreira, e agora, mesmo no Al Nassr, ele segue buscando novos desafios. O ex-jogador Cláudio Marchisio, ao exaltar o português, destaca que o trabalho árduo deve ser a principal inspiração para a juventude, em vez de seguir outros exemplos, como o de Lionel Messi. A decisão do árbitro deixou torcedores indignados, pois não houve punição para a falta. A Confederação Brasileira de Futebol divulgou o áudio do VAR sobre a falta cometida por Léo Jardim no atacante Everaldo durante a semifinal da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense. O árbitro entendeu que o goleiro vascaíno não cometeu um erro grave, pois o jogador tricolor já estava fora da área e não se dirigia ao gol. A decisão foi confirmada pelo VAR, que avaliou que não havia impedimento claro de uma chance de gol. Você acha que o árbitro tomou a decisão certa ao validar o lance com o auxílio do VAR? A divulgação do áudio do VAR gerou muita discussão. Muitos acreditam que o goleiro Léo Jardim deveria ter sido punido pela falta em Everaldo. A decisão reflete a complexidade das arbitragens no futebol, com a tecnologia ajudando, mas também deixando margem para críticas, pois nem todos concordam com o que foi analisado e validado pela ferramenta. O São Paulo nega vínculo entre lesões e uso do Monjaro no elenco profissional. O São Paulo se manifestou sobre o uso do medicamento Mounjaro no elenco profissional, esclarecendo que apenas 2 atletas receberam a medicação, após avaliação clínica individualizada. O clube negou qualquer vínculo entre o uso do medicamento e o aumento de lesões, classificando as associações como infundadas. A diretoria destacou que o tratamento seguiu todos os protocolos médicos e que o Mounjaro é autorizado pela Anvisa, sendo utilizado de forma criteriosa e em conformidade com as normas éticas. Você acredita que o uso do medicamento Mounjaro pode ter influenciado nas lesões dos jogadores do São Paulo? Mesmo com a explicação oficial do clube, ainda existem dúvidas sobre o impacto do medicamento nas lesões. O clube reforça que o tratamento seguiu todos os protocolos médicos e que não há relação entre o uso da medicação e o aumento das lesões, destacando que o Mounjaro é aprovado pela Anvisa e utilizado de forma criteriosa. Mas será que isso é suficiente para convencer a todos? O técnico Vanderlei Luxemburgo recusa convite de clube para focar em sua candidatura ao Senado em 2026. Vanderlei Luxemburgo revelou que foi convidado para trabalhar no Santa Cruz, mas recusou devido ao seu projeto político no Tocantins. O técnico, que planeja se candidatar ao Senado em 2026, também recebeu propostas de outros clubes, como o Santos e o Retro, e tem buscado parcerias com grupos de investimento para desenvolver projetos no futebol pernambucano. Ele afirma que pretende ajudar na gestão dos clubes, especialmente no esporte e no Santa Cruz, por meio de fundos de investimento. O que você acha da decisão de Vanderlei Luxemburgo em recusar propostas de clubes para focar em sua candidatura ao Senado? Com planos de se candidatar em 2026, o técnico parece ter encontrado seu novo caminho fora dos campos, focando no futuro político e em projetos no futebol pernambucano. Será que ele conseguirá conciliar essas duas frentes e ainda ajudar os clubes que tanto admira? A influenciadora Ariel Almeida está fora do carnaval em BSD Sulei por essa influência apoiadores nas escolas de samba. A Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense anunciou, na manhã desta sexta-feira,
que a influenciadora Ariane Almeida não fará mais parte do elenco da agremiação para o Carnaval de 2026. A decisão ocorreu após Ariane gerar polêmica ao defender a participação de influenciadoras nos desfiles, afirmando que isso torna o evento mais acessível ao público jovem. A escola agradeceu pela contribuição de Ariane e desejou sucesso em sua trajetória. Você concorda com a decisão da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense de retirar Ariane Almeida do elenco para o Carnaval de 2026? A polêmica envolvendo a participação de influenciadoras no desfile levanta questões sobre o futuro do evento. A participação de Ariane poderia realmente aproximar o Carnaval do público jovem ou essa ideia pode afastar os fãs tradicionais? A decisão da escola de samba parece refletir a tentativa de balancear tradição e inovação, mas gerou reações divididas. A Casa dos Sonhos de João Gomes em Petrolina ainda não saiu do papel. João Gomes, cantor de 23 anos, revelou que enfrenta dificuldades para construir sua Casa dos Sonhos em Petrolina, Pernambuco. Ele comprou 2 terrenos no condomínio de luxo Alphaville, somando 600 metros quadrados, com a intenção de erguer uma residência típica do sertão. A ideia é construir uma casa de alpendre, mas o cantor ainda não conseguiu realizar o projeto desejado. O que você acha das dificuldades que João Gomes está enfrentando para construir sua Casa dos Sonhos? Parece que ele tem enfrentado vários desafios, mas mesmo assim, o cantor continua tentando realizar esse projeto tão importante. É interessante ver como ele escolheu um lugar tão único para morar, mas é uma pena que, até agora, ele não tenha conseguido concretizar o sonho de ter sua residência típica do sertão. Esperamos que ele consiga superar esses obstáculos e fazer sua casa virar realidade. O novo clipe de Ana Castela e Zé Felipe emociona fãs com cenas de carinho e dança apaixonante. O novo clipe de Ana Castela e Zé Felipe, lançado na quinta-feira, dia 11 de dezembro de 2025, tem encantado o público com a sintonia do casal. Gravado em Balneário Camboriú, o vídeo de Eu Só Quero Você mostra o casal trocando carícias e dançando juntos. A produção tem conquistado os fãs e gerado muitos comentários de famosos, como Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, que se derreteu pela química do casal nas redes sociais. O que você acha da sintonia entre Ana Castela e Zé Felipe no novo clipe? Será que o casal tem a química perfeita para encantar o público? A produção, lançada no dia 11 de dezembro de 2025, em Balneário Camboriú, tem sido um sucesso entre os fãs. As cenas de carinho e dança juntos, além dos comentários carinhosos de Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, mostram que o casal realmente conquistou os corações de muitos. O ex-jogador Ronaldo Fenômeno revela que fez terapia antes de sua esposa nascer. Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, casados desde 2023, participaram do programa Angélica ao vivo nesta quinta-feira, 11. Durante a entrevista, o ex-jogador falou sobre a importância da terapia em sua vida, especialmente após a Copa do Mundo de 1998. Ao comentar sobre a diferença de idade entre ele e sua esposa, que é de 14 anos, Ronaldo brincou dizendo que, na primeira vez que fez terapia, Celina nem era nascida. O que você acha sobre a diferença de idade entre Ronaldo Fenômeno e Celina Locks? Será que a terapia teve mesmo um papel importante na vida do ex-jogador? Ronaldo compartilhou uma reflexão interessante sobre sua experiência, destacando a importância da terapia, especialmente após a Copa do Mundo de 1998. A relação entre ele e Celina, com 14 anos de diferença, parece ser um reflexo de como ele vê as mudanças e os desafios da vida. O ator Jason Momoa surpreende ao revelar imagem inédita de Blanca, deixando fãs brasileiros em êxtase. Jason Momoa revelou sua primeira foto como Blanca no filme live-action de Street Fighter, que estreia em 2026. A imagem gerou grande entusiasmo entre os fãs brasileiros, que invadiram as redes sociais com memes e comentários. O ator, que recentemente interpretou Aquaman, mostrou a caracterização do personagem brasileiro em uma cena do teaser do filme, aumentando ainda mais as expectativas para a adaptação dos populares videogames. O que você achou da imagem revelada por Jason Momoa como Blanca? A expectativa para o filme live-action de Street Fighter, que estreia em 2026, é enorme, e a caracterização do ator gerou grande empolgação nos fãs, especialmente no Brasil.
A imagem mostra um dos personagens mais icônicos dos videogames, o que aumenta ainda mais a ansiedade pela adaptação, prometendo ser um grande sucesso entre os admiradores dos jogos.